5h27 e a Câmara Municipal de Mossoró deu início à apreciação ao orçamento do município para 2016. Sobre esse e outros assuntos, o Jornal das 5 conversa agora com o vereador Lairinho Rosado, do PSB, que é líder da oposição na Câmara Municipal. Vereador Lairinho, seja bem-vindo ao Jornal das 5. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da FM 105, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que estão aqui pelo estúdio. E vamos lá, por favor, arrocha aí nas perguntas, que a gente está aqui com o maior prazer. Muito bem. Vereador, antes de falarmos na questão do orçamento do município, gostaria de tocar no assunto da proposta de antecipação dos royalties da Prefeitura, os royalties da Petrobras, sugerido pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Finalmente o projeto chegou, A gente estava só no campo das especulações e se deu margem para se falar em valores. A oposição falava em 100 milhões, a situação em 40 milhões. O projeto chegou à mão de vocês tomaram conhecimento, se bem que foi os 45 do segundo tempo da sessão de ontem. Mas todos já tomaram conhecimento dos detalhes desse projeto. Qual é o valor, na verdade? Bom, Fábio, assim, dizer que a oposição falou em 100 milhões, eu não falei em 100 milhões. Não sei se outro colega da oposição falou. O que eu falei também não foi assim bem no campo da especulação, foi baseado numa entrevista que o então secretário Josivan Barbosa deu. Se é um secretário quem fala, eu considero a informação como oficial. O projeto chegou ontem, no final da meio-dia e meio, e os ouvintes não podem ver, mas você está aqui ao meu lado, você vê, o projeto resume-se a isso aqui. O projeto tem um artigo que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de alienação de ativos nos exatos e estritos termos do previsto na Resolução 43/2001 do Senado Federal e as alterações impostas pela Resolução 2 de 2015, que também é do Senado Federal. O projeto que o prefeito quer comprometer alguns anos de royalty diz isso aqui. Ele não diz quanto é que ele vai pedir emprestado, ele não diz em que vai gastar, ele não diz como vai gastar, enfim, é um projeto que caracteriza bem essa gestão, é um projeto vazio, que quer que a cidade, que a Câmara dê um cheque em branco e não diz se esse valor, se esse empréstimo é para investimentos, se esse empréstimo é para cobrir rombos já existentes. Ele não diz em que vai aplicar, como vai pagar, quando vai pagar. O que é que diz essas resoluções do Senado Federal? Resumindo, ele diz o seguinte, na verdade é a resolução número 2 de 2015, que foi publicada já por Renan Calheiros, que resumindo ele diz o seguinte: você vai poder pegar o valor que foi gasto em 2000, o valor que foi recebido em 2013 e 2014, aí você pega o valor da projeção a ser recebido em 2015 e 2016, diminui um do outro e essa diferença é o valor que pode ser feito um empréstimo. E aí nós temos que fazer algumas observações. Primeiro, 2013 e 2014 foi recorde em toda a história de Mossoró, o ano que mais se recebeu royalties. Se você olhar a média histórica, desde o começo do pagamento de royalties à Prefeitura de Mossoró, você tem uma média que 2013 e 2014 disparam, estão muito acima dessa média. Se você pegar a projeção que está sendo feita para esse ano e para o próximo, a projeção que a Petrobras faz, ela é muito abaixo, até mais, voltando lá para a média histórica, e a previsão é que próximo ano caia muito, porque a Petrobras está saindo da exploração terrestre e de águas rasas, está indo só para águas profundas. Então isso aniquila praticamente a exploração aqui no Rio Grande do Norte. E nós vamos sofrer ainda mais. Por quê? Porque as gestões ao longo dos anos, muito perdulárias, e essa está se destacando ainda mais, não se programa, não pega esse dinheiro dos royalties para gastar com investimento, para você colocar na qualificação da mão de obra para outras atividades, você não coloca na infraestrutura. A Prefeitura de Mossoró usa royalties para pagar propaganda, gente.
Só esse ano, o prefeito Francisco José já gastou mais de 4 milhões e 300 mil reais na Secretaria de Comunicação. 4 milhões e 300 mil reais na Secretaria de Comunicação, enquanto está faltando insulina no posto de saúde. Enquanto está faltando oxigênio na UPA. Os médicos reclamam diariamente do atraso de salário. Então, esse projeto que não diz quanto vai pegar emprestado, em quantos meses vai pagar, ele não diz. E a própria resolução, eu já li um pouco ontem, li mais hoje, e confesso, tenho muitas dúvidas. Porque em um ponto aqui fala que para quitar a dívida com títulos públicos tem 360 meses, que dá 30 anos. Mais à frente, ele diz que quando é operação de crédito, é 120 meses, ou seja, 10 anos. Nesse caso de antecipação, seria uma operação de crédito. Ele diz que a parcela desse empréstimo não pode passar de 10% do valor. Aí eu pergunto, 10% do valor dessa diferença de 2015, 2016 para 2013, 2014? Está muito confuso e o prefeito faz questão de não explicar. Não sei o que é que ele quer fazer com o dinheiro, não sei porque, repito, no projeto tem apenas um artigo que ele não diz em que vai gastar. O projeto se resume a essa folha aí? Uma única folha, tá aqui. Não dá nem uma lauda, né? Aqui, você tá com o projeto na mão. Eu disponibilizei, Fábio, nas redes sociais, no Google Drive, coloquei ontem no Twitter o link para o projeto, o link para as resoluções, o link para a mensagem que o prefeito mandou à Câmara. Porque eu espero que a população participe, que a população discuta, porque na mensagem que o prefeito manda, ele encerra a mensagem dizendo o seguinte: enfim, em face da relevância da matéria tratada, solicito à Câmara Municipal para que seja aprovada em regime de urgência especial. Ou seja, não quer discussão, não quer que haja audiências públicas, não quer que as instituições, que a OAB, por exemplo, participe, não quer que o ASIM, que o CDL dê sugestões. Não quer. Ele quer que seja aprovado em regime de urgência especial para que não seja discutido. É um projeto tão importante que deve mudar muita coisa no futuro, vai mexer com o orçamento, com a arrecadação, até da futura gestão da prefeitura. Com certeza. E que muita gente comenta, por isso que deu margem para esses comentários de valores e que não vem explicando muito bem. Seria uma pressa realmente não justificada para você, essa sugerida pela prefeitura? Fábio, as informações que nos chegam de formas oficiais e de formas oficiosas, vamos dizer assim, dão conta de que a Prefeitura de Mossoró, somente nessa gestão, já contabiliza um rombo de 80 milhões de reais. 80 milhões. Juntando 40 da Previ, juntando com as terceirizadas, prestadores de serviço. Tem vários veículos de comunicação que não recebem. Enquanto a Prefeitura gastou 4 milhões e 300 mil reais em comunicação com alguns privilegiados veículos de comunicação, outros sequer recebem. E essa conta desses outros chega à casa dos milhões. Você tem gente que chegou a falecer com problemas de saúde, ataque do coração por causa de contas não recebidas da Prefeitura. Pessoas que fizeram investimentos esperando... Que forneceram à prefeitura, não receberam, prestaram serviço, não receberam, tiveram que quebrar, teve gente que faleceu, porque teve dificuldades, a empresa quebrou e porque o prefeito não pagou. A sua preocupação, vereador, e também de outros da oposição, parece que começa a atingir também até vereadores da situação, né, da base governista, com relação à aplicação desses recursos dos royalties. A falta de clareza essas informações são tão escassas que até vereadores da situação estão preocupados, querendo saber como seria a aplicação desses recursos também. Você começa a falar uma linguagem parecida dentro da Câmara em função disso, nesse tema, ou você ainda vê distanciamento? Não, pelo contrário. Os vereadores da bancada governista que eu converso dizem que tem que ser feito um empréstimo mesmo. Inclusive o líder da bancada, vereador Soldado Jadson, disse o seguinte, disse várias vezes já nos últimos dias:
O vereador Francisco Carlos diz que não pode fazer empréstimo agora que está com dificuldade. Mas quando a prefeita era Fafá Rosado, que ele era secretário, mesmo sem ter dificuldade, fez empréstimo. Então tem que fazer empréstimo mesmo. Isso foi o líder da bancada, o que o líder da bancada disse. O que eu acho diferente, eu ressalto que votei contra o empréstimo lá atrás também, na gestão da prefeita Fafá, porque uma coisa é você fazer empréstimo para investimento. Vamos usar um exemplo, vamos trazer aqui para a receita de um cidadão, pai de família. O cara recebe R$1.000. E aí você faz um empréstimo, aí você está devendo 15 mil. Você faz um empréstimo de 15 mil, pagou sua conta de 15 mil. Mas próximo mês você vai ter que pagar, você vai receber os mesmos 1.000, você vai ter as mesmas despesas que você tinha no seu mês a mês e vai ter mais a prestação do empréstimo. Como é que você vai pagar? Você não vai pagar. Você tem que cortar da própria carne. O prefeito de Açu, por exemplo, demitiu a metade dos secretários e demitiu cerca de 300 cargos comissionados. Cortou na própria carne. Aqui em Mossoró a gente não vê isso. Então, ou a prefeitura de Mossoró faz um ajuste, corta despesas e começa cortando pelo supérfluo. O que é supérfluo? Por exemplo, propaganda. Propaganda é um supérfluo. Porque uma coisa é quando você faz propaganda com campanhas institucionais. Outra coisa é quando você faz para comprar espaço em veículos, para comprar, para colocar pessoas ligadas a você para falar bem de você e agredir os outros. Ou então só para promoção pessoal. O que nós somos contra é esse tipo de gasto com publicidade. Se fosse só com campanha educativa, eu não tocava nessa rubrica de comunicação. Mas infelizmente não é assim que é usado. Os cortes anunciados pela prefeitura não atendem à necessidade do município? Assim, olha, você não acha pouco ainda? O próprio prefeito assume que é pouco. A partir do momento que ele diz que há um déficit de 8 milhões e só corta 4, e os outros 4 que tem todo mês? Uhum. Se eu tenho um déficit na minha casa de R$400 e eu só corto uma TV a cabo, uma internet, um negócio que só dá 200, e os outros 200 que vai continuar o déficit, eu vou tirar de onde? Tem que ter responsabilidade e tem que ter a competência. Uhum. Eu sou contra fazer empréstimo para cobrir rombo. Eu acho que rombo você cobre cortando despesa, e com os cortes que você faz, com o dinheiro que você consegue economizar com o corte, você vai cobrindo o rombo. Assim, um novo empréstimo é dívida pela dívida, né? Vai continuar próximo mês, vai continuar com as mesmas despesas e mais a parcela do empréstimo. E para piorar, fala-se que esse empréstimo, eu confesso que não vi aqui nessa resolução do Senado, não sei se é 120, são 360, pode comprometer. Se hoje, com os royalties que recebe, está com dificuldade de pagar, imagine lá na frente com menos royalties do que tem hoje, porque a Câmara deu um cheque em branco ao prefeito de Mossoró para comprometer anos de arrecadação dos royalties. Diante desses dados apresentados por você, vereador, pelo senhor... Chamado você mesmo, Fábio, pelo amor de Deus. O cargo de vereador a gente se conhece há tanto tempo. É verdade, mas o cargo de vereador exige uma representação pública. Eu diria o seguinte: ontem aqui a vereadora Isabel Montenegro esteve aqui no Jornal das 5 e ela acusou a oposição de fazer terrorismo com essa proposta, né? Ela também afirmou que o papel da bancada oposicionista é de fazer oposição pela oposição. Acusou também vocês de passarem verdades para a população, justamente no intuito de jogar a população contra a atual gestão municipal. Como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia essas declarações da vereadora? Eu lamento quem tenta defender um governo agredindo quem não apoia esse governo. Eu não trabalho com inverdades, eu trabalho com dados oficiais, com declarações de autoridades. Se o prefeito colocou para ser secretário pessoas que não falam a verdade, aí o prefeito tem que reclamar destas pessoas, né? Eu hoje citei lá na Câmara, o vereador Soldado Jadson ocupou a tribuna para reconhecer que uma denúncia feita pela oposição sobre os super salários dos agentes de trânsito estava existindo. E eu disse a Jadson, parabéns, porque tem colegas seus, que inclusive o próprio prefeito, que chamou a oposição de raivosa e irresponsável por causa das denúncias. Em vez de agredir, quem gosta de Mossoró deveria procurar saber se as informações são verdadeiras ou não. O vereador Jadson fez com relação a uma das denúncias feitas pela oposição e verificou ser verídica. E quando nós fizemos, alguns vereadores disseram que nós estávamos sendo irresponsáveis.
E o líder da bancada foi lá e comprovou que estávamos falando a verdade. Então, eu prefiro não comentar a declaração de nenhum colega, nenhuma agressão de nenhum colega. Eu prefiro comentar a situação que Mossoró vive, o que eu ouço dos pais de família de Mossoró que não têm acesso à educação, que vê o transporte coletivo uma opção desastrosa que foi feita pelo prefeito, as pessoas que não conseguem ter segurança, não têm acesso à saúde, que não têm sequer um ônibus escolar para trazer as crianças da zona rural para a escola. Isso é o que eu ouço, é o que eu vejo. O vídeo que eu me comunico bastante através das redes sociais, Fábio, eu gravei um vídeo falando da história desse empréstimo, foram mais de 135 mil visualizações. É muita gente. E de todos os comentários, teve um que eu tive que apagar porque estava com agressão, mas não era agressão a mim, era agressão ao prefeito. E eu não permito nas minhas redes sociais agressão. Quem gosta de agressão, vá cuidar de quem agride. Eu, particularmente, não gosto de agressão, prefiro debate de alto nível com dados verídicos. Vereador, o orçamento do município, né, já chegou à Câmara, né? Quais são as suas primeiras impressões sobre a peça orçamentária de 2016? E como está a previsão da receita para o próximo ano? Isso é outro retrato da gestão. O prefeito disse que está em crise, que está caindo a receita, mas o orçamento do próximo ano é maior do que a desse ano. Como é que caiu a arrecadação? Como é que está em crise e para o próximo ano tem mais dinheiro do que para esse? É uma loucura, uma desorganização, é de uma incompetência que é incrível. Mossoró literalmente comprou gato por lebre quando elegeu o atual prefeito, que prometia mundos e fundos, renovar a gestão da prefeitura de Mossoró. Quando a gente vê, é um retrocesso. Mossoró está involuindo. Mossoró está perdendo, está se atrasando por causa da atual gestão. Um grande exemplo disso é o orçamento, onde o prefeito diz que está em crise, que vai cair, que isso, aquilo outro, e o orçamento para 2016, que a prefeitura mandou, é maior do que o orçamento de 2015. Só lembrando que hoje, infelizmente, não estamos pelo nosso WhatsApp, né? Infelizmente não tivemos acesso ao WhatsApp hoje, mas que voltaremos normalmente amanhã, o que é uma pena, que certamente muita gente estaria interagindo conosco, fazendo perguntas, como sempre faz aos nossos entrevistados. Vereador, que emendas o senhor considera importantes a serem inseridas no orçamento do próximo ano? Fábio, nós apresentamos, como todos os anos, emendas para a questão da qualificação da mão de obra. Né? Eu apresentei emenda de R$2 milhões para qualificação de mão de obra. Apresentei emenda para garantir o fardamento da rede municipal de ensino. Acredite, estamos em novembro, tem aluno da rede municipal que não recebeu fardamento da prefeitura. Eu apresentei emendas destinando R$200 mil para o Abrigo Amantino Câmara, 200 mil para a PAI. Coloquei algo em torno de 3, 4 milhões de reais, porque são várias comunidades rurais, para construção de casas populares na Barrinha, no Jucuri, no Riacho Grande, Barreira Vermelha, em várias comunidades, além de moradias, praças. E uma das que eu considero, sim, também isso aqui é importante, que eu acho importante colocar, reforma do Mercado Central, reforma do Vucu-Vucu e construção de sede do Conselho Tutelar. Agora tem uma que eu acho muito importante. Em Mossoró existe, historicamente, é muito alto, 25% de permissão de remanejamento sem autorização da Câmara. Ou seja, quem estiver no comando da prefeitura, o orçamento aprovado como está, pode remanejar 25% do orçamento geral do município. Se você levar em conta que o orçamento para o próximo ano é quase 700 milhões de reais, 25% vai dar 100 e tantos milhões de reais para você movimentar, tirar sem pedir a ninguém, sem conversar com ninguém, sem consultar ninguém, e nós propomos uma redução para 12%, que ainda assim seria um valor que ficaria aí em 60 e poucos milhões, porque o remanejamento é para ser feito em casos emergenciais. Mas em Mossoró é usual. Isso não é um privilégio do atual prefeito. Virando regra, instituição. Para que orçamento, então? Porque se você tem 25% para remanejar,
partindo do pressuposto que você tem que investir 30% em educação, 25% em saúde, 10% nisso, 10% naquilo, os 25% que sobra ele usa para o que quer e tira da construção de casa para propaganda, tira de medicamento para combustível, sem pedir autorização, sem dar satisfação a ninguém, é um valor altíssimo. Vereador, agora falando de política partidária, né? Ri, mas isso é sério. A sua mãe, a ex-deputada Sandra Rosado, teve aqui na semana passada, nos deu o prazer da sua presença. Teve notícia. Teve notícia, né? Muita notícia. No Jornal das 5 você tem muita notícia. Ela disse aqui que se houve um entendimento partidário e se for necessário, ela pode até sair candidata a vereadora na chapa do PSB. Né? O senhor estaria disposto a ceder a sua candidatura, mesmo sendo o presidente da legenda em nível de município? Disse que era um sonho de criança, né? Disse que ela falou que era um sonho de criança. Ela disse aqui, ela diz isso nas nossas conversas, o pai dela foi vereador, um dos filhos foi vereador, o outro está vereador, e ela sempre disse isso, tinha vontade, tinha um sonho quando criança de ser vereadora. A política eu não faço com apego a cargo, eu faço política por paixão, porque gosto. E eu entendo que se Sandra fosse candidata, fosse vereadora em Mossoró, Mossoró ganharia muito com a eleição dela. Foi líder de uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados, desde o primeiro mandato lá na Câmara dos Deputados, compôs a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, coordenadora da bancada feminina. Ela, em Brasília, conquistou espaços que poucos parlamentares do Rio Grande do Norte conquistaram. Mas política é assim, a cada 4 anos você tem um vestibular, né? Você tem a eleição, e às vezes o eleitor faz escolhas que muitas vezes termina não sendo a melhor opção. Por exemplo, Mossoró hoje está sem representatividade na Assembleia Legislativa, não temos nenhum deputado estadual de Mossoró, e na Câmara dos Deputados nós temos o deputado Beto Rosado, que é primeiro mandato, é um jovem que eu entendo ser bem intencionado, mas está engatinhando ainda. Em Brasília é só cobra criada, não tem ninguém que vai passar a mão na sua cabeça. Todo mundo está querendo ocupar o espaço. Então Mossoró perdeu muito com isso. E se Sandra topar ser candidata a vereadora, a gente pode avaliar se seremos os dois, se vai só ela. Eu tenho certeza que para os nossos pré-candidatos, os nossos filiados, seria uma honra ter Sandra Rosado como candidata a vereadora em Mossoró, sem contar que seria uma grande puxadora de votos. O senhor é favorável à composição do PSB com o grupo da ex-governadora Rosalba Serlini? Seu partido pode indicar o vice-prefeito na chapa? É essa a tendência para 2016? Eu sou favorável à união das forças que fazem oposição à atual gestão. Mossoró não aguenta outra campanha como aquela de 2012. A prefeitura de Mossoró já passa por sérias dificuldades. O empresariado, as pessoas em Mossoró, tá todo mundo com dificuldade. E eu acho que é hora de juízo em todo mundo, de união para reconstruir Mossoró. Mas aí essa união tem que ser em torno de Larissa, essa união tem que ser em torno de Sandra, tem que ser em torno de Rosalba, tem que ser em torno de Genivan, tem que ser em torno de Tomás Neto. Não é. Eu acho que essas forças que estão na oposição têm que se sentar com muita transparência e avaliar qual é o nome que tem mais condições de ganhar a eleição. E tem que ser, na minha opinião, tem que ser uma eleição barata. A cidade não aguenta outra disputa acirrada como aquela de 2012, que o resultado está aí. Comprovadamente a campanha foi roubada, a eleição de 2012 foi corrompida, o TSE confirmou ontem. A pessoa que foi eleita, Cláudia Regina, o TSE confirmou ontem, mais de 10 cassações. Então eu acho que as forças políticas que fazem oposição têm que se unir em torno de um projeto para reconstruir Mossoró, para tirar Mossoró desse marasmo que se encontra hoje. Se o PSB vai ter cabeça de chapa, se o PSB vai ser vice, se o PSB vai ser só com vereadores, não tenho como responder hoje, porque eu não tenho nenhuma conversa
feita, nenhuma conversa realizada. Mas se você perguntar o que é que você deseja, eu desejo o PSB na cabeça de chapa. Só para fechar aqui, já ainda nesse tema, muito se falou durante muito tempo, até ter essas mudanças, que seria a hora de dar um tempo no rosadismo. O povo experimentou isso. Você acha que o povo se arrependeu dessa mudança? A gente ter um deputado fora do mandato, a deputada Sandra não renovou, a deputada Larissa não renovou, a prefeitura não tem nenhum rosado. Você acha que o povo experimentou e está dando, de certa forma, um sinal de que se arrependeu? Olha, eu nunca gostei de discutir essa questão de nomes. É inegável que a família Rosado tem um grande serviço prestado por Mossoró. Tem culpa de algum atraso? Tem culpa de alguma coisa que não foi feita? Certamente. Mas não pode deixar de reconhecer que grandes instituições, grandes obras, grandes coisas que nós temos em Mossoró foram trazidas através das mãos de algum membro da família Rosado ou de alguém que estava ali junto da família Rosado. Mas, na minha opinião, me perdoe a sinceridade, eu acho tolice dizer assim que é porque o Rosado só quer poder, é porque o Rosado isso, o Rosado aquilo. Vivemos numa democracia, a população de Mossoró, eu não acho que a população de Mossoró queria ver os Rosados fora. Basta você olhar a votação de Larissa para deputada estadual. Larissa teve 25 mil votos só em Mossoró para deputada estadual. Sandra teve 20 mil, foram as duas mais votadas de Mossoró, inclusive contra ex-prefeita, contra candidatos do prefeito. E nós tivemos, o nosso grupo teve em Mossoró uma vitória nas votações. Mas é inegável que nós não conseguimos renovar os mandatos. E acho que Mossoró perdeu e muito. Não porque perdeu o sobrenome Rosado em algum cargo de poder, mas sim porque perdeu pessoas que lutavam por Mossoró que não estão mais ocupando mandato eletivo.